Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano Salles e é um prazer estar aqui com vocês na Semana do Português, na Semana de Língua Portuguesa, organizada pelo Ponto dos Concursos. Bom, durante a semana a gente tem visto que as principais cascas de banana cobradas pelas bancas examinadoras, vimos aí com a Júlia Andrade interpretação textual, com a Cláudia concordância verbal, com o Macarrão, o Marco Antônio, a parte de verbos. E hoje a gente vai ver o que comigo aqui? O valor semântico dos conectivos. O que eu fiz na nossa aula? Para o encontro de hoje, moçada, eu separei os itens mais cobrados pela Fundação Getúlio Vargas em relação ao valor semântico das preposições. Nesse tópico, a gente vai ver o quê? O que eu selecionei para vocês propriamente dito, galera? Bom, eu selecionei o valor semântico dos conectivos, tá? Só que os conectivos são divididos em duas categorias gramaticais, as preposições e as conjunções, tá? Ambos os tópicos são muito cobrados, são muito recorrentes nas provas da Fundação Getúlio Vargas. Sendo desta maneira importantíssimo para resolver questões. Está aí a professora Júlia Andrade, também entrando ao vivo com a gente. É uma satisfação, Júlia, boa noite. E se quiser dar uma palavrinha com a galera também, fica à vontade, é só dar um toque. Bom, em relação ao valor semântico dos conectivos, propriamente dito, em relação ao valor semântico das preposições, a gente tem o quê? Eu separei para vocês uma introdução, uma prévia sobre o conceito e a classificação de preposições, tá? Também separamos o quê? A diferenciação das preposições entre essenciais e acidentais, tudo conforme a norma culta, a gramática tradicional, aspecto cobrado pela Fundação Getúlio Vargas também. Ainda assim, na sequência, vamos abordar as locuções prepositivas, o conceito e as características. Sabemos que as locuções prepositivas também expressam matizes semânticos, ou seja, significações, tá, dentro de um contexto, sendo inclusive fundamentais, assim como as preposições, para a compreensão textual, dependendo da pergunta feita pelo examinador. Bom, no decorrer da aula, a gente vai ver a diferenciação entre preposição relacional e preposição nocional. Tá? O que seria isso? O que seria uma preposição relacional? O que é uma preposição nocional? A gente vai ver também nessa aula aqui. E, por fim, eu separei o valor semântico das preposições. Uma lista de preposições, tá? Apresentando os principais tópicos cobrados pela banca. Aqui eu destaquei para vocês as preposições, os valores das preposições mais cobrados pelas bancas, pela FGV, são as preposições com, de, para e por. São 4, tá? Ah, Fabiano, então quer dizer que eu não preciso estudar as demais? Não, não é isso que eu estou falando. Trouxe uma lista, tá? Exemplificativa, não vamos engessar a língua portuguesa, porque existem diversas nuances relacionadas ao valor semântico das preposições, mas eu trouxe uma lista que é exemplificativa e pontuando aqueles itens mais cobrados pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, vamos entrar propriamente no nosso conteúdo, valor semântico das preposições. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela do computador, para entrarmos no assunto da aula de hoje. Vamos lá? Olha aí comigo. Bom, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem o valor semântico das preposições. Só que antes de entrarmos no valor semântico das preposições, propriamente dito, é necessário saber o que é a preposição. Certo? Bom, de acordo com a gramática tradicional, a preposição é a categoria gramatical invariável, tá? Ou seja, ela não varia, assim como a preposição, assim como a interjeição, a conjunção e o advérbio, tá? Ligando vocábulos ou orações. Tá? E por meio dessa ligação, moçada, é estabelecida uma relação de dependência, ou seja, uma relação de subordinação entre os termos que ela liga. Bom,
Bom, as preposições também, nas provas da FGV, podem também ser denominadas como conectivo, como conector. Tá? A banca, no questão, pode tranquilamente utilizar esse termo, pois ele é um sinônimo de preposição e conjunção. Mas se a questão trabalhar aspectos relacionados à preposição e apresentar a palavra conectivo, também estará em conformidade com a norma padrão. Bom, então eu trouxe primeiramente alguns exemplos para que vocês identifiquem aqui os tipos de preposição. O primeiro exemplo é necessito de comida. Nesse contexto, galera, o termo de liga o necessitar e o substantivo comida. Esse termo de, denominado, tem qual papel no contexto, Fabiano? De ligar o verbo ao substantivo, ou seja, ligar o verbo ao seu complemento. Como a gente aprende nas lições gramaticais, o verbo necessitar rege, exige o emprego da preposição de. Quem necessita de alguma coisa ou de algo, então, nesse caso, a preposição é exigida pelo verbo. Tá? Então, vejam lá a preposição fazendo o papel dela no contexto. A gente vai ver já uma informação crucial para entrar no valor semântico. Aguenta um pouquinho. Antes, vamos ver o exemplo abaixo. Casaco de lã. O que é casaco de lã? A gente tem a preposição de, ligando o termo casaco ao substantivo casaco ao substantivo lã. Tá? Galera, a preposição de está o quê? Não é uma obrigatoriedade gramatical. O termo casaco não exige o emprego desta preposição. Tá? Essa preposição casaco de lã, em casaco de lã, traz o quê? Um sentido, uma significação. Professor? Se vocês olharem para lá, para depois da preposição, tá? A palavra lã indica o quê? Matéria. Então vejam que essa preposição de, além de não ser obrigatoriedade gramatical, não é exigida pelo termo casaco, temos o quê? Um valor semântico, uma significação. Qual é a significação, Fabiano? A significação de matéria. É a matéria de que é feita o casaco. Bom, no primeiro exemplo, a gente tem o quê? Uma preposição de valor gramatical. Uma preposição de valor gramatical. Por que gramatical, Fabiano? Porque é uma exigência gramatical, é uma exigência do verbo necessitar. Já no segundo exemplo, a gente tem o quê? Não tem uma exigência de qualquer termo no contexto. Então, essa preposição de é empregada em virtude de seu valor semântico ou em virtude de sua acepção no contexto. Tá? Esse bate-papo inicial, moçada, é de fundamental importância para que entendamos mais à frente a diferenciação entre preposição relacional e preposição nocional. Estou antecipando para vocês. Preposição relacional é aquela em que a obrigatoriedade gramatical é aquele termo exigido gramaticalmente falando. No caso aqui, eu necessito de comida. Esse verbo exige a preposição de. Então, essa preposição é relacional. Tá? Bom, já no exemplo abaixo, a preposição de não é exigida por qualquer termo no contexto. Então, temos o quê? Uma preposição nocional, uma ideia de uma noção que transmite, um valor semântico. E é aí que a banca vai entrar e querer brincar com vocês nas questões. Tá? Bom, segura a informação, vamos passar um pouquinho adiante, antes de entrarmos nas partes das preposições relacionais e nocionais propriamente ditas. Antes, a gente precisa ver o seguinte. A gente precisa ver que as preposições são classificadas em dois grandes grupos. As preposições podem ser essenciais e também o quê? Acidentais. Bom, a primeira classificação das preposições é a preposição essencial. O que seria uma preposição essencial, Fabiano? Bom, moçada, são palavras que, desde a sua origem na língua, figuram sempre como preposição. Elas não assumem outras categorias gramaticais. Tá? Então, elas sempre vão funcionar no contexto como preposição. Quais seriam elas, Fabiano? Básicas
a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Ok? Sendo trás em desuso atualmente, mas pode aparecer na prova. Difícil. O que mais aparece é as preposições com, de, para e por. Tá? Bom, mas vejamos alguns exemplos para ilustrar as preposições essenciais. Primeiro exemplo, fomos a Copacabana. Olha ali, esse termo a ligando o verbo ao adjunto adverbial a Copacabana, tá? Então, fazendo que o papel, fazendo a função da preposição. Temos aí, então, uma preposição essencial, tá? No segundo exemplo, gosto de praticar esportes. Nesse contexto, a preposição de é exigida pelo verbo gostar. E essa exigência, moçada, torna ela o quê? Torna essa preposição de valor gramatical, ou seja, ela não possui valor semântico, ok? Se fosse nocional, haveria um valor semântico, aí teria que ser analisado de acordo com o contexto. Mas nesse contexto aqui não há qualquer valor semântico, joia? Bom, quem gosta de praticar esportes, a preposição de está ligando o verbo ao seu complemento oracional, tá? Um objeto indireto oracional, porque a frase está em forma de oração. Terceiro exemplo, sentir, não iremos ao cinema. Nesse contexto, moça, o que a gente tem? A gente tem a preposição sem, tá? Uma preposição essencial. E o que temos aqui? Vamos lá. Temos a preposição essencial. Então, temos seguido o quê? Do pronome oblíquo tônico ti. Então, nesse contexto, a gente vai ver o quê? Que somente as preposições essenciais, via de regra, são que vão ser os pronomes oblíquos tônicos. Joia? Então, a gente tem ali, sentir, não iremos ao cinema. Nesse contexto aqui, a preposição é o quê? Uma preposição essencial também. Um outro grande grupo também são as preposições acidentais. O que seria isso, Fabiano? São palavras que, excepcionalmente, ou seja, entre aspas, acidentalmente, são usadas como preposição. Por exemplo, a palavra que, a conjunção que, em determinado contexto, pode assumir a função de uma preposição, ligando termos, ligando orações. Tá? Então, nesse contexto, ela acidentalmente ou excepcionalmente funcionará como conjunção ou como preposição. Preposição acidental. Vai. O termo conforme, por exemplo, tem ideia conformativa. Tá? É um nexo textual conformativo, uma conjunção. Só que em determinado contexto ele também pode figurar exercendo, fazendo às vezes de preposição. Então vai ser uma preposição acidental. Bom, quais são os principais que recorrem em provas, Fabiano? São elas: conforme, segundo, consoante, mediante, durante, exceto, salvo, que, afora. Então vejamos os exemplos. Ele saiu durante a noite. Tá? Veja, moçada, que esse termo durante aí está exercendo o quê? O papel de preposição, ligando elementos no contexto. Tá? Inclusive, ele está transmitindo o quê? Um valor semântico de tempo, durante, um intervalo temporal. Ok? No segundo exemplo, temos que estudar mais. Vejam que, nesse contexto, a conjunção originariamente que, tá, foi que exercer a função de uma preposição, ligando termos. Então, ela é uma preposição acidental, excepcionalmente falando. Tá? De acordo com a norma culta, prefere-se o quê? Temos de estudar mais. Mas já se admite também, tá, a construção temos que estudar mais. Veja que esse que está no lugar da preposição essencial de. Joia? Então, só recapitulando, a gente viu dois grandes grupos. As preposições essenciais, são aquelas que figuram sempre como preposições desde o início da língua, tá? Desde que se conhece o idioma, e aquelas preposições acidentais, aquelas que, de acordo com um determinado contexto,
a categoria gramatical primária, primitiva, e passando a exercer a função de preposição. Tá? Bom, então eu trouxe aqui uma diferenciação entre as preposições essenciais e as preposições acidentais. A preposição essencial só aparece na língua como preposição, só, tá? E somente só. Além disso, ela tem uma outra característica, ela rege pronome oblíquo tônico. Por exemplo, aquele exemplo que a gente viu anteriormente, sem ti não iremos ao cinema. Naquele com a preposição sem está antecedendo o pronome oblíquo tônico ti, tá? Então, nós temos o quê? Uma preposição essencial. Mesmo ocorre nesse exemplo, falei sobre ti. Em falei sobre ti, temos o quê? A preposição sobre, que é essencial, antecedendo o pronome oblíquo tônico ti. Ok? Pronome oblíquo tônico, só para relembrar aqui, é aquele que é antecedido de preposição. Olha o T de tônico, T de tem, preposição. Ok? Bom, por outro lado, a preposição acidental é a palavra que acidentalmente, excepcionalmente, exerce a função de preposição, sendo, portanto, classificada como preposição acidental, como em temos que estudar para a prova. Nesse contexto, o termo que ocupa o lugar da preposição de, às vezes, fazendo o papel de preposição, por isso, preposição acidental. Bom, outro aspecto, moçada, de extrema importância para a prova é a locução prepositiva. Tá? A locução prepositiva é o quê? É o conjunto de palavras que tem a função de preposição, ou seja, ela também liga termos ou orações. Tá? E veremos no decorrer da aula que as locuções prepositivas também expressam matizes semânticos. Tá? Inclusive, vamos resolver questões da Fundação Getúlio Vargas acerca desse assunto, também abarcando locuções prepositivas. Bom, e as principais locuções prepositivas? Antes de falar das principais, é importante mencionar que a locução prepositiva vai ser sempre encerrada, por quê? Por uma preposição acidental, ou seja, aquele termo que sempre figura como preposição na língua. Ah, Fabiano, então aquele papo de preposição essencial e preposição acidental não foi à toa. Foi para entender que a locução prepositiva é finalizada por uma preposição essencial, não é isso? É exatamente isso. E quais seriam os principais, Fabiano? Olha aí. Abaixo de acordo com. Olha lá, as preposições essenciais. Abaixo de acordo com, a, ante, após, até, e aí vai aquela listinha, tá? A respeito de, devido a, olha lá, esses termos aqui, de acordo com, tá? De acordo com, expressa matiz semântico de quê? De conformidade, ok? A gente vai ver não também. A respeito de, expressa ideia de assunto, devido a, relação de causa, apesar de, muito cobrado pela FGV, essa locução prepositiva, expressa valor de concessão, em função de, valor de dependência ou finalidade, em razão de, qual é o valor semântico? Valor semântico de causa, isso tudo a gente vai ver no contexto das provas, tá? Então, os exemplos. Falávamos a respeito do resultado da prova, ou falávamos acerca da prova. Nesse contexto aqui, eu negritei a parte a respeito de, tá? A respeito de, nesse contexto, transmite um matiz semântico de assunto. Então, transmite um matiz semântico de assunto. E é uma locução prepositiva porque terminou na preposição essencial de, tá? O mesmo ocorre no contexto abaixo. Preparei o questionário em função do perfil dos alunos. Nesse contexto aqui, a locução prepositiva em função de expressa a ideia de dependência, tá? Expressa uma relação de dependência. Então, temos aqui o matiz semântico dessa locução prepositiva no contexto. Joia? Então, vejam, moçada, que tanto a preposição quanto a locução prepositiva podem exprimir valores semânticos, tá? Fabiano, as preposições relacionais vão exprimir valor semântico? As preposições nocionais vão exprimir valor semântico? Moçada, a gente vai ver que a preposição relacional é uma obrigatoriedade gramatical, não sendo carregada ou não carregando valor semântico. Já a preposição nocional,
é aquela que não é obrigatória gramaticalmente falando, nenhum termo no contexto a exige, trazendo uma carga, uma característica semântica. A gente vai ver já já. Superada essa fase, vamos passar adiante o papo, introduzir o papo sobre preposição relacional e nocional. Bom, a gente viu que no início dessa aula, tá? Que a preposição liga vocábulos ou orações, estabelecendo uma relação de subordinação entre esses elementos. Então, nos exemplos que a gente viu, necessito de comida e casaco de lã. Nesse primeiro exemplo, necessito de comida, vimos que a preposição de é uma obrigatoriedade gramatical. Sendo uma obrigatoriedade gramatical, o que a gente tem? Uma preposição relacional, ou seja, ela relaciona elementos sem trazer o valor semântico. Já no segundo exemplo, a gente tem o quê? Em casaco de lã, uma preposição que não é exigida por qualquer elemento gramatical, por qualquer termo na estrutura. Então, estamos diante de uma preposição nocional, aquela que carrega um juízo, carrega um valor, um matiz semântico, uma significação, a depender do contexto em que estiver inserido. Bom, a gente tem o que aqui? A preposição relacional e a nocional. Então, sintetizando, a relacional é uma exigência gramatical e a nocional é uma função semântica, tem um significado. Portanto, relacional, necessito de comida. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, vejam que esse termo de é exigido pelo verbo necessitar. Então, estamos diante de uma preposição relacional. Agora, em gosto de ler. Quem gosta, gosta de coisa. Novamente, a preposição de foi exigida pelo verbo gostar. Devido a essa exigência, nós temos o quê? Uma preposição também relacional. Tá tranquilo até aqui, moçada? Bom, se estiver surgindo alguma dúvida, administre informação para perguntar no finalzinho para a gente naquele espaço do fórum, tá bom? Vamos lá. Prosseguindo. A preposição nocional, como eu falei, é relacionada à função semântica, significativa da preposição, tá? Ou seja, vai trazer alguma característica de acordo com o contexto, algum juízo. Por exemplo, casaco de lã. Em casaco de lã, a gente tem o quê? Uma preposição que não é exigida, nem pelo termo lã, nem pelo termo casaco, tá? Lá em necessito de comida, moçada, é até bom voltar um pouquinho, temos o termo subordinante, tá? Aquele que exige a preposição, e o termo subordinado, que vem depois da preposição. Joia? Necessito de alguma coisa. Então, subordinante necessito, subordinado comida. Aqui não há essa obrigatoriedade gramatical. A preposição está ali atribuindo uma significação. Em casaco de lã, tá? Qual seria a carga semântica trazida por essa preposição? A dica, o macete que eu trago para vocês, pessoal, é o seguinte: olhem para depois da preposição. Não olhem para a preposição, porque isso dificulta muito a análise. Olhem para depois. Nesse contexto aqui, temos o termo lã. O termo lã, moçada, indica uma ideia de quê? De matéria. Então, esta preposição de nos traz o valor semântico de matéria. Tá? Outro contexto aqui. Feriu-se com a faca. Bom, novamente, a preposição com não é exigida pelo verbo ferir-se ou qualquer outro elemento no contexto. Tá? Então, ela é nocional, tá? Se não é uma obrigatoriedade gramatical, ela é nocional. Bom, sendo nocional, vai trazer algum valor de significação, algum valor significativo. Nesse contexto, feriu-se com a faca. A gente tem o quê? Com a faca. Você vai olhar para a preposição com? Não, você vai olhar para a faca. Essa expressão, a faca, cujo núcleo é faca, tem o quê? Nos traz a ideia de instrumento. Então, vejam, moçada, que a preposição com, assim como a preposição as mais cobradas pela FGV, tá? A preposição com, nesse contexto, traz o quê? Uma noção de instrumento. Então, a banca pode perguntar, inferiu-se com a faca, a preposição com exerce, tem um matiz semântico de letra A, companhia? Não, não é essa, moçada. Lá na letra E, ela deve colocar,
instrumento. Aí você vai assinalar corretamente. Então, é dessa forma que a FGV vai trabalhar com vocês o valor semântico das preposições. Joia? Bom, nesse contexto, eu trago para vocês o seguinte: é o valor semântico de algumas preposições, não de todas. Por que não de todas, Fabiano? Primeiro que ficaria muito enfadonho, tá? Essa informação está lá no nosso curso, com mais detalhes, com mais informações mesmo para ser feito de prova, só que eu resolvi reunir para vocês aqui aquilo que mais é cobrado pela FGV, tá? E as preposições têm valores semânticos, e elas é a preposição a. Galera, o valor semântico da preposição vai variar de acordo com o contexto em que ela estiver inserida. Em relação à preposição a, ela pode transmitir, por exemplo, o valor de condição. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, comercial muito famoso. Esse a aqui, moçada, é equivalente à locução, à conjunção condicional se. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então vejam, pessoal, que essa preposição ela realmente exerce, nos mostra um valor semântico de condição. No segundo exemplo, ele nada fazia a não ser estudar. Bom, e ele nada fazia a não ser estudar, esse termo a tem a função de uma preposição, está ligando termos, tá? Mas o que? Não é relacional, não é uma exigência gramatical. Então eu tenho o quê? Um valor semântico. Qual o valor semântico nesse contexto? De concessão, pessoal, tá? Então vejam que uma ação não anula a outra, é um contexto concessivo. Então, a preposição a também pode trazer essa carga semântica. Foram a Paris das luzes. Nesse contexto aqui, moçada, a gente tem o quê? Paris das luzes. Por que o a aqui ficou grafado com acento grave? A gente vai ver ao longo dos nossos cursos, aqui no ponto, que o verbo ir indica dinamicidade, exigindo o emprego da preposição a, tá? Na introdução, na estrutura da adjunta adverbial. E o termo Paris das luzes, por estar determinado, tá? Por estar determinado pela expressão das luzes, tem o quê? É antecedido do artigo definido a. Então, por isso que ocorreu o fenômeno da crase. Foram a preposição, mas o a de Paris das luzes forma o fenômeno da crase, tá? Bom, esse é um assunto mais para a crase, mas é só para ilustrar para vocês, nesse contexto também temos uma preposição exigida pela forma verbal foram. Indicando o que, moçada? Foram em que direção? Foram a Paris das luzes, na direção da Paris das luzes. Então, a preposição a tem valor de direção. Bom, moçada, outro exemplo. O menino abriu a caixa a ver o presente. Nesse contexto, vejam que a preposição a indica a ideia de finalidade. Como é que eu vou fazer esse teste, Fabiano? Olha ali como cabe a substituição, por exemplo, pela preposição para, que também transmite esse valor semântico. O menino abriu a caixa para ver o presente, a fim de ver o presente. Então vejam, pessoal, que esse contexto realmente nos traz a ideia de finalidade expressa pela preposição a, tá? Outros valores semânticos da preposição a. Escrever lápis, olha lá. Olha o que está depois da preposição a, lápis. Lápis não é um instrumento, então a preposição a exerce o que? Traz o valor semântico de instrumento. Andar a cavalo, tá? Não se escreve com acento grave, ok? Andar a cavalo, esse a é a preposição. E cavalo não é um meio de locomoção, enfim, é um animal. Mas muita gente utiliza no interior, por exemplo, como meio de locomoção. Então, não traz valor semântico de meio. Falava aos berros, ou seja, falava como? Falava gritando. É o modo como se falavam, os berros, ok? Então, falava calmamente, falava aos berros. Veja o contraponto para identificarmos o que é a ideia de modo do contexto. Quem sai aos seus não degenera. Essa preposição a aqui, galera, traz o valor semântico de semelhança, ou seja, quem é semelhante ao
não degenera, não esquece suas raízes. Então, temos de fato que um valor semântico de semelhança, tá? Esses são os valores, alguns exemplos de valores semânticos da preposição a, tá? Por exemplo, os que mais podem aparecer na prova: instrumento, meio, modo, direção, condição, concessão, finalidade, cai demais nas provas, tá? Então vejam, fiquem atentos a esses detalhes. Uma outra preposição que também aparece muito na prova, muito nas provas da FGV, é a preposição com, tá? E a maioria faz o quê? Atribui à preposição com somente o valor semântico de companhia, que é o que está aqui no primeiro exemplo, se esquecendo dos demais valores semânticos, tá? Então a banca, com base nessa informação, vai o quê? Vai tentar ludibriá-los. Por exemplo, quero dançar com você. Se eu quero dançar com você, você é uma companhia, tá? Então eu quero dançar com você, essa preposição com tem o valor semântico de companhia. Agora, muita gente fala assim na linguagem oralizada: quero namorar com você. Primeiro papo, tá? Primeiro papo. Essa frase não está de acordo com a norma culta, tá? Quero namorar com você. De acordo com a norma culta, o verbo namorar é transitivo direto. Seria o quê? Quero namorar você, ok? Segundo papo. Se eu utilizar a estrutura quero namorar com você, eu estou dizendo que eu estou namorando uma pessoa e aquela a quem eu me dirigi está do meu lado, segurando vela. Entenderam a informação? Além da modificação semântica, além do erro gramatical, a modificação semântica. Então, fiquem atentos à regência do verbo namorar. Apesar de aqui não ser uma aula de regência, verificando qual preposição é exigida pelo nome do verbo, tá? É importante essa informação também. O verbo namorar é transitivo direto, não exige o emprego de qualquer preposição. Joia? Bom, voltando aqui aos exemplos. Abraceia com carinho. Em abraceia com carinho, temos o quê? O carinho é o quê? O modo como eu trato a pessoa. Se é o modo como eu trato, a preposição com traz valor semântico de modo. Outro exemplo. Com sorte, sairemos daqui antes das 11, tá? Então, se tivermos sorte, sairemos daqui antes das 11. Então, essa preposição com também traz o quê? O valor semântico de condição, tá? Valor semântico de condição. Vejam, Fabiano, mas a valor semântico de condição na preposição com é exatamente isso, moçada. A língua não é engessada. As informações textuais não são presas. Isso tudo vai variar de acordo com o contexto, tá? Então, fiquem atentos a essas acepções. O último exemplo, o povo empobreceu com aquele governo. O povo empobreceu por causa, em razão, em virtude daquele governo, tá? Então, vejam que nesse contexto, a preposição com indica o quê? Um valor semântico de causa. Jota, aí, o que a banca pode fazer nesse contexto aqui no último exemplo? Né? Quero perguntar, a preposição com expressa algum valor semântico. Dentre as opções, escolha o conector que modifica o sentido original. Aí vem lá, letra A, em virtude de, letra B, em razão de, letra C, contudo. Aí vocês saberão que é uma conjunção que coordenativa adversativa que não tem nada a ver, modificando totalmente o sentido da sentença. Então vejam, moçada, que o examinador vai fazer isso com vocês. Já a gente vai bater um papo sobre as questões da FGV. Por hora, vamos aqui continuar nos valores semânticos. Agora eu quero bater um papo sério com vocês. A preposição de. Façam uma caveira no material que já foi disponibilizado para vocês, os slides, tá? Faça uma caveira, um olho, IPC, importante pra caramba, o que vocês quiserem, escrevam com letras garrafais, mas, por favor, a preposição de sempre aparece nas provas da FGV, tá? Inclusive, como a gente vai ver amanhã na aula de Beatriz, a preposição de é muito recorrente em questões do tipo de diferenciação entre adjunta de nominal e complemento nominal.
Eu não vou entrar aqui no detalhe agora, nas nuances, porque é uma aula da professora Beatriz, mas só para ilustrar para vocês a importância da preposição de. Além desse tipo de questão que eu acabei de mencionar, a banca também cobra o valor semântico da preposição de diversas maneiras, tá? Junto com a preposição para, é uma das campeões nas provas da banca. Vamos lá, então, os valores semânticos das preposições, da preposição de. Lápis de Pedro. Moçada, esse lápis de Pedro, Pedro é o quê? É de quem pertence o lápis, tá? É o dono do lápis. Então, a preposição de tem uma ideia de posse. Joia? Veremos também na aula amanhã da professora Beatriz que em lápis de Pedro é o quê? Um adjunto adnominal, indicando ideia de posse. Papo para outra aula, valeu? Vamos lá, continuando aqui com o valor semântico das preposições. Lápis de madeira. Ué, Fabiano, lápis. Agora o complemento é diferente, moçada. Madeira não é uma matéria? Então a preposição de em lápis de madeira expressa matiz semântico de matéria. Outro exemplo. E o coração é instrumento de sopro ou de percussão? Moçada, nesse contexto aqui, a preposição de em ambas as ocorrências, tá, é equivalente à preposição para. Por exemplo, e o coração é instrumento para sopro ou para percussão, tá? Ou seja, para soprar ou para percutir. Então temos o que? Valores semânticos de finalidade, ou valor semântico de fim também, como queira, tá? Outro exemplo. Os peritos afirmaram que o fogo começou de uma sala. Em começou de uma sala, vejam que temos uma ideia de origem, reforçada pelo verbo começar. Então, vejam lá que a preposição de traz valor semântico, carga de origem. E o último exemplo desse slide é: o mendigo morreu de fome. Morreu de fome, essa parte, causa, moçada, é muito cobrada pela banca. E o mendigo morreu de fome, temos assim equivalência. O mendigo morreu por causa da fome, o mendigo morreu devido à fome, o mendigo morreu em razão da fome, tá? Então, vejam que há diferentes formas de construir a estrutura, a sentença, mantendo o valor semântico causa expresso pela preposição de. Bom, moçada, continuando. Outros aspectos, outros valores da preposição de. Ele vive de renda. Como ele vive? Ele vive de renda, ele vive de pequenos furtos. Nesses dois contextos, ele vive de renda, esse termo de renda, ou ele vive de pequenos furtos, de pequenos furtos. Em ambos os contextos, esses sintagmas transmitem a ideia de modo. Então, aqui, em de renda, a ideia de modo. Falamos de política. Política é o que, galera? Não é um assunto? Então, a preposição de transmite ideia de assunto também, tá? Falamos, por exemplo, acerca de política. Falamos a respeito de política. Então, vejam que a banca também pode trabalhar a substituição da preposição de, no caso, pelo emprego de locuções prepositivas, mantendo ou alterando o valor semântico. Então, vai depender da cabeça do examinador na hora de elaborar a prova. Mas o que? É importante que a gente veja as equivalências cobradas pela banca. A gente vai ver já uma questão da FGV. Continuando, estávamos de longe espiando a quadrilha. De longe é o que? É o lugar. Então, se é lugar, essa preposição de transmite essa acepção, tá? Acordo de manhã, alegremente. Acordo de manhã. Esse termo de manhã expressa a ideia de tempo, uma ideia temporal. E em mestre chegou de moto, é o meio como o mestre chegou. A moto é o meio como o mestre chegou. Então, que a preposição de expressa valor de meio. Joia? Bom, vamos então fazer uma questão da FGV para esquentar os tambores. Uma questão cobrada no concurso da Prefeitura de Cuiabá, técnico em administração escolar. Assinale a opção que indica o segmento em que a preposição de tem seu valor semântico corretamente indicado, sabe? Letra A. Participar da feira de educação, meio ou instrumento.
Moçada, educação não é um assunto sobre o qual se pode falar, então a preposição de aqui em participar da feira de educação não traz a ideia de meio instrumento, e sim a ideia de assunto. Então não é letra A. Letra B de bola. Cansado de ouvir reclamações. Bom, moçada, a gente tem o quê? Nesse contexto aqui, a banca, a meu ver, errou, tá? Mas ela manteve o gabarito, que é a letra B de bola, eu vou explicar por quê. Nesse contexto aqui, o termo cansado, tá? Cansado, rege a preposição de, sendo esse sintagma de ouvir reclamações um complemento nominal, tá? Então, nesse contexto aqui, não vai haver o quê? Por ser uma exigência gramatical, não deveria expressar valor semântico. Mas o que a banca, como ela raciocinou, tá? É de forma até plausível até determinado ponto, tá? Cansado de ouvir reclamações, cansado por causa de ouvir reclamações. Então, esse foi o pensamento do examinador da FGV. Ah, Fabiana, entraria com recurso, a questão seria anulada. A gente entrou com recurso, a questão não foi anulada, tá, moçada? Então, não adianta, por vezes, a gente querer brigar com a banca. A gente quer o quê? Acertar a questão, lá a nossa pontuação e passar no concurso, certo? Então, vamos o quê? Pensar de acordo com o examinador. Mas estou mostrando para vocês que há uma incoerência gramatical, inclusive, ok? Bom, nesse contexto aqui, então, cansado por causa de ouvir as reclamações, de tanto ouvir as reclamações. Então, temos aí, nessa forma de raciocínio do examinador da FGV, o valor semântico de causa, tá? Então, gabarito, letra B de bola. Nos demais contextos, a gente tem o quê? Código de programação. De programação é o quê? Códigos, espécie, um tipo de código. Está especificando, tá? Então, é espécie ou tipo, não é modo. Armazenamento de dados. Armazenamento de dados é o quê? É o valor paciente. Não tem valor semântico aqui. Muito menos de conclusão, tá? Os dados são armazenados. Seria o de dados o complemento nominal também, tá? Enfim. Letra E. Trabalho de matemática é uma matéria, uma disciplina. Então, valor semântico de matéria. Então, de fato, letra B é a que melhor atende ao comando do examinador, embora haja essa incoerência, tá? Vamos lá, agora para a preposição em. A preposição em, moçada, pode exprimir diversos valores semânticos. Quais são eles? Lugar. Estou em casa, tá? Casa é um lugar, então a preposição em expressa esse valor semântico. Estou em paz comigo mesmo. É o modo como eu me sinto comigo mesmo. Então, estou em paz comigo mesmo, valor de modo. Chegarei em 5 minutos. É o tempo em que eu chegarei a um determinado lugar. Então, a preposição em também tem valor temporal. Fico triste em não poder ir. Fico triste porque não posso ir. Fico triste, o quê? Por causa de não poder ir. Então, temos o quê? O valor semântico de causa. Tá? Fico triste em razão de não poder ir. Fica até melhor. Ela correu em meu auxílio. Ela correu para me auxiliar. Então, a preposição em tem valor de finalidade. Aí, moçada, fiquem espertos, hein? O livro foi feito em papel reciclado. Olha ali, papel reciclado é o quê? É uma matéria. Então, a preposição em expressa esse matiz semântico de matéria. Tá? Vamos lá, continuando. Preposição entre. Ele mora entre Rio das Ostras e Cabo Frio. Bom, essa preposição entre nos traz a acepção de posição intermediária no espaço, ou seja, ela está entre dois espaços, no intermédio dessas cidades, Rio das Ostras e Cabo Frio. Então, essa é a carga semântica trazida pela preposição entre. No outro exemplo, entre 3 e 4 horas chegaremos a casa. Nesse contexto aqui, entre 3 e 4 horas, a gente tem o quê? Uma posição intermediária no tempo agora, não mais no espaço, não no lugar, agora é no tempo. Então, é o tempo em que eu levarei, que nós levaremos para chegar, tá? Agora, moçada, muita atenção à preposição para. Preposição para é campeoníssima, junto com a preposição de, nas provas da Fundação Getúlio Vargas. Muito, tá? Então, toda atenção a ela.
ela pode exprimir diversos valores semânticos, assim como as demais. Quais seriam eles? Vai para o rio, o valor semântico. O rio é o sentido que eu vou tomar na viagem. Então, é o quê? Uma direção. A preposição para traz o valor semântico de direção. Tá? Existe também uma diferenciação entre vai para o rio, tá? E vai ao rio. Em vai para o rio tem diferença. Em vai para o rio significa que eu vou ficar no rio um determinado tempo. Em eu vou ao rio, essa preposição a indica também sentido de direção, só que semanticamente significa que eu vou ao rio e vou voltar. Tá? É mais rápida semanticamente. Então tem uma diferenciação semântica aí. Tá? Vamos lá. Seguindo adiante. Você estuda para ser aprovado. Então, para ser aprovado, a fim de que seja aprovado. Então temos o que? O valor de finalidade aqui. Para ela, o marido é um santo. Ah, coitada, né? Então, para ela, para a esposa, o marido é um santo. Então, nesse contexto aqui, a gente tem o quê? Um valor semântico de conformidade, ou seja, a opinião dela, conforme a opinião da esposa, o marido é um santo, com conformidade. Proibida a venda para menores, muito recorrente em propaganda, né? Embora muita gente desrespeite. Então, proibida a venda para menores, ou seja, a venda está restrita, proibida para menores de idade. Olha? Bom, vistas essas informações sobre a preposição para, põe lá uma questão da FGV, também da Prefeitura de Cuiabá. Com isso, o custo de manter a família cresce e cria a necessidade de a mulher ter fonte de renda para o sustento da casa. O segmento para o sustento da casa pode ser adequadamente substituído pela seguinte oração desenvolvida. Moçada, uma oração desenvolvida aqui deve obrigatoriamente, nesse contexto, tá, ser o que? Antecedido por o que? Uma locução prepositiva aqui, uma locução aqui, conjuntiva, perdão, tá? Nesse contexto temos o que? Para sustentar a casa, olha ali, vamos lá. Com isso, o custo de manter a família cresce e cria a necessidade de a mulher ter fonte para o sustento da casa. Nesse contexto aqui, para sustentar a casa, ocorre o quê? Não ocorre a oração desenvolvida. Temos uma oração reduzida de infinitivo, sustentar. Olha lá, para sustentar. Na letra B, para que sustente a casa. Olha ali, de fato, nós temos oração desenvolvida com a locução conjuntiva para que, exprimindo o valor de finalidade inicialmente expresso pela preposição para, lá no enunciado. Então, o gabarito é a letra B de bola também, tá? Bom, nesse contexto aqui, na letra C, para que a casa fosse sustentada, o que invalidou essa opção é o tempo verbal, fosse sustentada. Então, não seria possível a resposta. A mesma coisa ocorre para com que na letra D para a casa ser sustentada e na letra E para que sustentem a casa, porque na verdade é a mulher que sustenta e não outras pessoas, entendeu? Então o verbo aqui foi flexionado indevidamente, tá? Então, moçada, gabarito, letra B de bola também. Outra questão agora da Prefeitura de Niterói, só questões fresquinhas, tá? Agora de agente fazendário. Empregando também, analisando o valor da preposição para. Olha aí. O governo deveria investir em educação e em políticas públicas para proteger os jovens e diminuir a vulnerabilidade deles diante da violência. Se o segmento sublinhado for reescrito na forma desenvolvida, tá? Agora, a observação importante, mantendo-se o paralelismo e o sentido original. O que é o paralelismo? Você repetir uma estrutura. Por exemplo, se eu começar uma estrutura por verbo, no outro termo coordenado, outro termo também deve ser um verbo. Se eu começar por um substantivo, o outro termo também deve ser um substantivo. Tá? Além disso, deve ser uma oração desenvolvida e mantendo o sentido da preposição para, em para proteger. Qual é o sentido da preposição para, em para proteger os jovens e diminuir a vulnerabilidade?
Valor semântico de finalidade. Então, vejamos lá. Letra A. Para a proteção dos jovens, até aqui está ok. E que diminuísse a vulnerabilidade. Vejam aqui um erro de paralelismo. O erro de paralelismo do e que, tá? Como eu não empreguei o termo que antes, no primeiro elemento coordenado, a gente tem o quê? Uma quebra de paralelismo. Qual seria o correto, Fabiano? Seria para a proteção dos jovens e diminuição da vulnerabilidade. Veja que proteção é um substantivo. Então, deveria haver também o substantivo do diminuição da vulnerabilidade. Tá? Letra B. Para protegerem-se os jovens e diminuir-se a vulnerabilidade. Nesse contexto aqui, o que nós temos? Vamos lá, preposição para, transmitindo a valor de finalidade. E temos o que aqui? Um valor está mantendo o quê? O sentido, não, olha lá, vamos lá. Para proteger os jovens e diminuir a vulnerabilidade deles. A vulnerabilidade é dos jovens, tá? Então, olha só o sentido como foi alterado. Para protegerem-se os jovens e diminuir-se a vulnerabilidade. A vulnerabilidade de quem? Dos jovens. Então, aqui mudou-se o sentido, ok? Letra C. Para a proteção dos jovens, olha lá, o substantivo proteção e diminuição da vulnerabilidade. Então, diminuição aqui também foi o quê? É um substantivo. Manteve-se o paralelismo, tanto o paralelismo quanto o sentido original, gabaritando a questão para a gente. Então, 3, letra C de casa. Questão tranquila de fazer. Vamos lá agora, continuando, pessoal, o emprego análise dos valores semânticos das preposições. Agora, a preposição sob. O menino se escondia sob a mesa. Moçada, a preposição sob, originalmente, primitivamente, expressa lá do latim, tá? Uma posição inferior. Pode trazer outras acepções semânticas? Pode, claro, a gente vai ver. Mas a primeira delas é a posição inferior, tá? O menino se escondia sob, embaixo da mesa, tá? Então, posição inferior. Estava sob o amparo da lei, estava protegido pela lei. Então, a preposição sob trazendo o valor de proteção também. Toda mulher é bonita sob algum ponto de vista, ou seja, de acordo com um determinado ponto de vista, toda mulher é bonita. Então, de acordo com uma sujeição, há uma condição, uma sujeição para que a mulher seja bonita, tá? Ou seja, um ponto de vista. Então, a preposição sob traz essa acepção semântica também. Preposição sobre agora, tá? Antes era sobre, agora é sobre. Originariamente, traz a informação de posição superior, como em o livro estava sobre a mesa, tá? Outra acepção possível, assunto, falávamos sobre futebol, falávamos acerca de futebol, falávamos a respeito de futebol. Então, todas essas locuções prepositivas, acerca de, a respeito de, transmitem também a ideia de assunto. Essa frase aqui é linda. Amar a Deus sobre todas as coisas. A preposição sobre traz o que nesse contexto? Uma ideia de preferência acima de todas as coisas. Então, trazendo essa acepção semântica, tá? E a preposição por, moçada, também aparece demais nas provas da FGV. Olha lá. Ela pode expressar a ideia de lugar, causa, tempo, como em. Passamos por caminhos tortuosos. Moçada, caminhos tortuosos é o quê? Não é um lugar? Então, a preposição por transmite o quê? Esse valor semântico de lugar. O que mais? Ficou feliz por ter sido classificado. Ficou feliz porque foi classificado. Tá? Em virtude de sua classificação. Por causa, em razão de sua classificação. Então, nesse contexto, o matiz semântico de causa. E a música? Eu sei que vou te amar por toda a vida. Nesse contexto aqui, não, eu não vou cantar. Melhor dar aula, tá? Antes que fale aí no fórum, melhor ficar quietinho aqui. Então, nessa música, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vejam que essa preposição por aqui tem ideia temporal, moçada. Olha lá, que a banca pode brincar com vocês. Além disso, a preposição por pode transmitir ideia de agente, como em aquela apostila foi feita pelo professor. Ué, Fabiano, mas
né, preposição por? Sim, em pelo, professor, é a contração da preposição arcaica per, mais o artigo de por, formando o quê? Pelo, ok? Tá? É diversos processos fonéticos fonológicos formando pelo. Então, é o agente. Inclusive, moçada, vocês na aula de sintaxe que vão ter com a gente no curso, vão ver que pelo professor é o agente da passiva, da voz passiva, ok? Então, é o sentido de agente. Bom, conversamos pelo rádio. O rádio não é um meio, no caso aqui de comunicação, então é um valor semântico de meio. Te tomaram por tua irmã. Nesse contexto aqui, compararam a pessoa à irmã dela. Então, o que? Compararam. Então, o valor semântico é comparativo, ou seja, de comparação. Aí vem a banca e faz o seguinte, no concurso para DPE do Mato Grosso. A água da chuva armazenada em casa não pode ser usada para beber, tá? Tomar banho e cozinhar, porque ela contém uma alta concentração de poluentes atmosféricos que podem causar mal à saúde. Essa água só é indicada para consumo com tratamento químico, feito somente por especialistas, não bastando ferver ou filtrar. Isso é melhor usá-la apenas na limpeza da casa. Assinale a opção que apresenta o conectivo sublinhado nesse segmento que tem um sinônimo incorretamente indicado. Sabe? Vamos lá. Letra A. Para, equivalente a fim de. Olha lá. A água da chuva armazenada em casa não pode ser usada para beber. Com essa finalidade, a fim de beber, a fim de tomar banho, a fim de cozinhar. Então, de fato, essa preposição para tem valor de finalidade, sendo equivalente à locução prepositiva a fim de. Então, a resposta que o gabarito é porque o valor semântico foi corretamente indicado. Letra B. Por que, igual a visto que, de fato, moçada, temos um valor de causa também, tá? Um valor de causa. Na letra A foi finalidade, aqui um valor de causa. Então, para tomar banho, cozinhar, por quê? Ela contém uma alta concentração de poluentes, equivalente, portanto, à locução conjuntiva visto que. Letra C, igual a após, ou seja, essa preposição com tem que expressar valor semântico de tempo para aquecer equivalente a após. Vamos lá ver? Essa água só é, na linha 4, essa água só é indicada para consumo após tratamento químico, com tratamento químico. Então, de fato, transmite ideia temporal. Também não é C, porque o valor semântico foi corretamente indicado. Letra D. Por igual a com. Tá? Vamos lá ver. Feito somente por especialistas. No exemplo que a gente viu anteriormente, né, moçada? Que a preposição por pode assumir o valor de agente. Então, nesse contexto aqui, feita somente por especialista, a preposição por tem valor de agente, não sendo equivalente a com. Então, aqui, gabarito da questão, letra D de dado. 5. Questão também da Prefeitura de Cuiabá. Vamos lá. 2015, questão fresquinha. Se as mulheres enfrentam dupla jornada de trabalho, a forma eficiente de resolver o problema é por meio de mudanças culturais que tornem os homens mais ativos nos afazeres domésticos e por meio de boas creches e escolas que deixem as mães mais tranquilas com o cuidado dos filhos. A substituição dos elementos sublinhados por outros de sentido equivalente só não é adequada em... Vamos lá, letra A. Se por caso. Se as mulheres enfrentam dupla jornada de trabalho, bom, nesse contexto aqui, a conjunção se expressa valor condicional. É equivalente à conjunção caso? Sim. Ah, mas Fabiano, se eu inserir a conjunção caso, vai haver o quê? Uma incorreção gramatical. Por quê? Ó, caso as mulheres enfrentem, por quê? A introdução, a inserção da conjunção caso levaria o verbo obrigatoriamente ao subjuntivo. Só que vejam que o examinador não fez menção a prejuízos gramaticais. Ele só perguntou se a substituição dos elementos sublinhados é equivalente a ou não é equivalente a, tá? Então, veja que nesse caso aqui, a conjunção se e a conjunção caso são equivalentes semanticamente.
ambas transmitindo o valor de condição, tá? Letra B. A forma eficiente de resolver o problema. A forma eficiente para resolver o problema. Então, temos na preposição de o valor de finalidade. Então, também não é letra D de dado. É por meio de, por intermédio, através de mudanças. Então, também temos o quê? Uma equivalência entre por meio de e através de. Embora lá originariamente houvesse uma diferenciação entre através de e por meio de, moçada, a gente vai ver no longo da nossa aula, nosso curso, modernamente já tem aceitos como sinônimas essas locuções, tá? Por meio de e através de. Embora em alguns outros contextos que a gente vai ver doravante apresentem impropriedade vocabulária, inclusive. Mas a banca para FGV são o quê? Sinônimos, tá? Então, vale o posicionamento da banca. Fiquem espertos. Letra D. A conjunção E, tá? Por além de. Se a conjunção E por além de, quer dizer que o E deve ter valor aditivo, de adição. Vamos lá? Por meio de boas creches, além de escolas que deixem as mães mais tranquilas. Então, de fato, a letra D também não é resposta, porque o valor foi equivalente. Letra E. Com igual em companhia de. Olha o que a banca faz, que eu falei para vocês quando eu apresentei a preposição com. Que ela vai direto no primeiro significado, de companhia. E se vocês não estiverem antenados ao contexto, vão cair do cavalo. Olha aí. Escolas que deixam as mães mais tranquilas com o cuidado dos filhos, devido ao cuidado dos filhos. Então, essa preposição com aqui não expressa valor de companhia, expressa valor de causa. Então, gabarito, letra E. O valor não é equivalente. Continuando, pessoal. Questão também da Prefeitura de Cuiabá, 2015. Assinale a opção que indica o segmento em que a preposição de tem função sintática diferente das demais. Moçada, eu trouxe essa questão para mostrar para vocês uma das incoerências da Fundação Getúlio Vargas. Na verdade, é até um certo despreparo da banca. Por quê? Preposição não exerce função sintática. O enunciado, na verdade, foi mal formulado. Deveria ser assim: assinale a opção que indica o segmento em que a preposição de introduz um termo de função sintática diferente das demais. Tá? Por que, Fabiana? A preposição de não exerce função sintática. Bom, é uma questão típica de quê? De diferenciação entre adjunto adnominal e complemento nominal. Passando a bola já para a professora Beatriz na próxima aula. Tá? Então, a gente tem aqui, na letra A, a gente tem o quê? Participar da feira de educação. Nesse contexto aqui, nós temos de educação, o sintagma que exerce a função de adjunto adnominal, junto ao nome feira. Olha lá, adjunto, junto do nome, feira de educação. Então, está especificando feira, adjunto adnominal. Vamos lá, letra B. Estagiário de informática. Novamente, estamos diante de um adjunto adnominal, ou seja, a preposição de não exerce função sintática. Mas esse sintagma de informática exerce a função de adjunto adnominal. Tá? Letra C. Cansado de ouvir reclamações. Em cansado de ouvir reclamações, veja que a preposição de foi exigida pelo nome cansado, pelo adjetivo cansado. Então, estamos diante de um complemento nominal. A preposição de vai exigir o quê? Vai introduzir o de ouvir reclamações, que é um complemento nominal oracional. Tá? Então, gabarito, letra C de casa. Nas demais opções, também o quê? Os termos introduzidos pelas preposições de funcionam como adjuntos adnominais. Tá? Vamos lá, está quase finalizando para a gente aqui. Questões 7 e 8, questões extras para vocês. Decisões importantes devem ser tomadas com maturidade e responsabilidade. Galera, no contexto, com maturidade e responsabilidade, apresenta a circunstância de, olha lá, decisões importantes devem ser tomadas com maturidade e responsabilidade. Qual o valor semântico da preposição com aqui?
O valor semântico expresso pela preposição com é o de modo, tá? Ou seja, o modo como são tomadas as decisões importantes, com maturidade e responsabilidade, gabarito, letra D de dado. Foi uma questão muito tranquila, concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Para fechar o caixão, moçada, e a aula de hoje, a gente trouxe uma questão do Senado Federal, que diz o seguinte: o relator trouxe à luz o direito inalienável e imprescritível dos índios de viver nas terras que tradicionalmente ocupam e de acordo com as suas próprias culturas. Tá, esse termo, de acordo com, é uma locução prepositiva. Por quê? É encerrada por uma preposição essencial. Olha lá o com, tá? Além disso, moçada, de acordo com transmite ideia de quê? De conformidade, consonância, tá? Segundo, consoante, enfim. Todos esses valores, todas essas formas que eu falei para vocês agora, são o quê? Conformativas, tá? Então, vamos lá. O que o examinador perguntou? Assinale a alternativa em que não poderia substituir a expressão grifada no trecho acima sob pena de alteração de sentido. Gabarito, letra E de escola, tá? E a gente tem na letra E o valor semântico de causa e não de conformidade, como ocorreu aqui no contexto do enunciado. Bom, moçada, a gente foi encerrada a aula agora, a parte de semântica das preposições. A gente vai agora passar a palavra aqui para a Júnia, tá? Passando a palavra para a Júnia para que vocês façam o quê? Ela passa as orientações e dê um tempo para a gente também responder aqui as perguntas do fórum. Espero que vocês tenham gostado da aula. Acessem os cursos do Ponto dos Concursos. Nós temos cursos em vídeo, em PDF, e estamos também à disposição para ajudá-los nessa empreitada, nessa caminhada para uma aprovação no concurso, seja para a FGV, seja um concurso para a ESAF, como a Cláudia abordou, enfim, todas as bancas a gente está aqui munidos e atentos para ajudá-los, auxiliá-los. Valeu? Um grande abraço. Agora eu passo a palavra para a Júnia. Boa noite, pessoal. Não é a Júnia não, como vocês podem perceber, mas eu que vou falar um cadinho com vocês enquanto isso, beleza, Fabiano? Tudo bem? Vai dando uma corrida aí no chat aí, a galera tá perguntando as coisas para você aí, beleza? Que bom que vocês gostaram aí, eu tô vendo a galera comentando, Fabiano é show de bola, né? Tá com a nossa equipe aí, top de linha. O Paulo, o curso da Cláudia é PDF, tá? O curso da Cláudia é PDF. O nosso, boa noite, Rodrigo, boa noite, galera. O nosso vai ser, como é que fala? O nosso vai ser com o vídeo ao vivo e também terá o PDF de apoio, beleza? Ok? Tranquilo? Bom, que eu tô vendo o pessoal perguntando aí, tá? É por aí. E aí, Júnior, manda ver. Tudo bem? Eu tô com o computador que tá dando uma rolo aqui. Mais cedo eu não consegui apresentar o Fabiano, porque o som não estava saindo, tá? Então eu tô falando aqui rapidinho, só para dar boa noite, pessoal. Eu não sei se você apresentou o professor, Marco. Apresentou? Um pouquinho. Eu tinha acabado de começar a falar com eles. Então eu vou falar rapidinho no intervalo para não tomar a atenção do pessoal. Gente, Fabiano é um professor que veio aqui trabalhar conosco, né? Gera uma expectativa nossa muito grande. Veio do Estratégia, que é um curso concorrente nosso, e veio fazer parte dessa família de língua portuguesa que vocês estão conhecendo, tá? E foi um presentão para nós. É uma aquisição, assim, vamos dizer assim, no sentido de, não de um bem, né? Mas de um bem no melhor, vamos dizer assim, no melhor uso da palavra. E eu espero que vocês estejam gostando. Estou acompanhando a aula dele, apesar do meu problema com áudio e com imagem aqui. Estou acompanhando a aula está excelente, tá, Fabiano? O pessoal está vibrando, tá certo? E obrigada pela acolhida, né? Pela aula do Fabiano. Hoje o chat de vocês está maravilhoso, vocês estão bem focados no concurso. Eu estou muito feliz. E, Maca, eu vou deixar você aí dando a palavra final. Fabiano, eu não consegui falar antes, você não estava me ouvindo. Não sei se você conseguiu me ouvir agora. Conseguiu. Ativa seu microfone. Conseguiu. Pode ativar seu microfone aí, professor. Vamos bater um papo com essa galera aqui, ué. Fala, galera. Tá aí nessa terra boa, professor?
Ô, professor, beleza? Beleza. Tá ouvindo a gente bem? Tô ouvindo legal, tudo bem. Ah, beleza, então, beleza. Então, reforçando as palavras da Júnia aí, né? Foi no melhor sentido, não que você seja um objeto, professor, de jeito nenhum, mas foi uma excelente aquisição nossa, um enriquecimento fantástico para a nossa equipe aí, porque português tem muito concurso, então, né, tem espaço para todo mundo, e a gente aqui não tem essas coisas, né? A gente quer dividir mesmo. A gente tem feito muitos projetos juntos, né, Fabiano? Eu e você, eu Legal. com a Júnia, você com a Júnia. Agora o Albert está chegando junto com a gente também. A Cláudia, quando tiver um tempinho, vai, né, passar a fazer coisas com a gente. Enfim, todo mundo, né, gente? A galera, a gente trabalha junto, a gente não concorre entre a gente, né? A gente quer fortalecer o Pontos Concurso, porque o Pontos Concurso estando forte, todo mundo fica forte, né? A gente tem um curso, pessoal, que está acontecendo agora no Ponto, chamado Português Definitivo, tá? Então, quem quiser também conferir, é só entrar no Ponto Vídeo. São esses professores com os quais vocês estão convivendo, tá certo? Não são todos, mas essas peças raras aí, Fabiano, Macarrão, Albert, que vocês terão aula com ele. Albert vai dar aula no sábado, às 10 horas da manhã, tá, gente? Tá bom? E aí tem o Português Definitivo que fecha praticamente um ano de estudo de língua portuguesa, ou seja, você tem seu acesso aí durante o ano de 2016 inteiro, tá? E tem também os cursos do professor, tem os cursos do professor Marco Antônio, os meus cursos, e nós teremos também Semana dos Tribunais, teremos Semana do Auditor Fiscal, teremos Semana do Senado, tá? Vou falar rapidinho aqui para vocês. O Senado está para lançar um concurso que passou o concurso da Câmara, tá bom? E esse concurso para nível médio, ele começa pagando R$14 mil. E estima-se que vem com 400 e poucas vagas para nível médio, tá? A gente não sabe se vai ser FGV ou se será o CESP. Como a FGV fez muita bagunça, deve ser o CESP, tá bom? Tranquilo? Eu vou deixar o Fabiano agora com vocês para ele tirar as dúvidas finais que vocês ainda tiverem que apresentar, tá certo? E Macarrão, não sei se tem alguma coisa para falar para a galera aí. Fabiano, o pessoal está perguntando sobre o cronograma do Português Definitivo. Ele tá lá, já tem todo um prospecto, todo um cronograma bonitinho lá, tá, gente? É só dar uma entrada lá no site do Ponto, vai no Ponto Vídeo, você vai achar o Português Definitivo lá e vai conseguir ver quando são as datas de gravação, ao vivo para vocês, e depois elas vão ficar disponíveis até o final do ano, como a Júnia falou. A gravação deve ser durante, se não me engano, são uns 3 meses, né? Tá lá o cronograma todo bonitinho, beleza? Mas vocês vão ter acesso até o final do ano, então é bem bacana. Fabiana, com você, a galera tá ansiosa aí para você responder as dúvidas do chat aí. Fala aí, galera, tudo bem? Bom, tem gente aqui agradecendo a aula, eu agradeço a presença de todos, presença, né, online, né, de todos, vocês terem prestigiado nossa aula, nossa semana de língua portuguesa, semana do português, e como eu falei anteriormente, o valor semântico dos conectivos, notadamente o valor semântico das preposições, é um tópico muito recorrente nas provas da FGV. Então, qual é a minha finalidade, qual foi o meu objetivo de trazer esse assunto para essa semana aqui, tá? É o de apresentar as nuances da FGV, que é a banca que mais cobra esse assunto nas provas de língua portuguesa, tá? E eu tenho visto aqui também pedindo orientações e reexplicação das questões 7 e 8, por exemplo. Vamos lá. Na questão 7, como vocês vão ver, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, para vocês visualizarem também comigo. Na questão 7, a gente tem o quê? Olha lá. Decisões importantes devem ser tomadas com maturidade e responsabilidade. Ou seja, nesse contexto, a preposição com está trazendo uma carga semântica do modo como devem ser tomadas essas decisões importantes. Então, vejam que o modo é expresso pela preposição com. Esse matiz semântico é expresso pela preposição. E o que fez a banca? Ela perguntou qual é a acepção semântica trazida justamente por essa preposição.
Na letra A, meio, está descartado. B, instrumento. C, intensidade, menos ainda. Letra E também está fora, não é tempo. É realmente o modo como se toma essas, ou como se devem tomar essas decisões importantes. Então, vejam, moçada, que a banca poderia ter o quê? Ter perguntado, como na questão anterior, se traz a acepção de companhia de. Nesse contexto, não. Nesse contexto, não traz a acepção primeira da preposição com, tá? Traz o quê? O valor semântico de modo. Quem vai determinar esse valor? É o que vem depois da preposição. Olha lá, maturidade e responsabilidade, ou seja, modos. Então, o gabarito realmente é letra D de dado. Questão 8, como pediram também, do Senado Federal, pediram para reexplicar o quê? A locução prepositiva, moçada, a gente viu durante a aula, que é formada, é encerrada, finalizada pela preposição, por uma preposição essencial. Sempre, Fabiano, sempre. Isso sempre vai ocorrer, tá? Do contrário, não estaremos diante de uma locução prepositiva. Então, em de acordo com, esse com é uma preposição essencial, tá? Encerrando que ideia no contexto? Mostrando, encerrando uma ideia de conformidade, consonância, tá? Então, vejam que em de acordo com temos essa ideia de conformidade. E essa mesma ideia também é o quê? É expressa na letra A, na locução prepositiva em conformidade com. Na letra B, locução prepositiva em consonância com. Tá? Letra C, a conjunção, o nexo textual, até melhor dizendo, consoante, trazendo a mesma acepção de conformidade. O nexo textual, o operador argumentativo segundo, trazendo também essa noção de conformidade, de consonância. Então, dentre essas alternativas, a única que destoa do sentido original é a letra E. Na locução prepositiva em razão de, temos aqui uma ideia de causa. Tá? Então, essa ideia de causa modifica o sentido original do texto. Então, o gabarito, de fato, é a letra E mesmo. Tá? Vamos lá, tem gente pedindo para explicar a questão 2. Vamos lá, então, voltar para a questão 2. Então, na questão 2, a gente tem o seguinte. Com isso, o custo de manter a família cresce e cria a necessidade de a mulher ter fonte de renda para o sustento da casa. Então, para que a mulher sustente a casa. Essa preposição para expressa o valor de fim, expressa o valor de finalidade, tá? E esse sentido para o sustento da casa pode ser adequadamente substituído pela seguinte oração desenvolvida. Bom, oração desenvolvida é aquela que apresenta uma locução conjuntiva. É o que ocorre na letra B, mantendo o sentido em para que sustente a casa. Temos o quê? Esse para que equivalente a fim de que, transmitindo ideia de finalidade, é equivalente à preposição para, que transmite essa ideia de fim, tá? Para que sustente a casa. Quem sustente a casa? A necessidade de a mulher, tá? Então, vejam que o verbo sustentar, além de estar no subjuntivo, está o quê? Concordando também corretamente com mulher, invalidando, inclusive, a letra E, tá? Porque o verbo está no plural. Então, na questão 2, temos a oração corretamente desenvolvida na letra B de bola, tá? Então, vamos lá, gabarito, letra B de bola. Então, veja, moçada, não tem muito mistério. Basta identificar nessa questão o valor semântico da preposição para, o valor semântico de finalidade, e também, nas alternativas, encontrar uma oração desenvolvida que mantenha o sentido original, que é a letra B de bola. É a única, tá? Então, gabarito B de bola mesmo. Vamos lá ver mais outras perguntas. Alguma dica especial sobre o valor semântico dos adjuntos para as provas do ESAF? Bom, a professora Beatriz vai comentar sobre adjunto e complemento amanhã, mas seria voltado para a prova da FGV, tá, galera? Então, não é voltado para o ESAF, não. Mas quem sabe esse assunto possa ser tratado em uma outra oportunidade. Com certeza é um ponto até a ser anotado aí, uma sugestão para a gente.
Legal, obrigado pela contribuição. Vamos lá ver aqui. Bom, galera, tem gente pedindo para explicar a letra E da 3. Vamos lá explicar a letra E da 3. Olha aqui. A gente tem o que aqui? Na letra, foi ver anunciado. O governo deveria investir em educação e em políticas públicas. Quem deveria, galera? O governo, sujeito singular, ok? Para proteger os jovens e diminuir a vulnerabilidade deles. Deles quem? Vulnerabilidade dos jovens diante da violência. Se o segmento sublinhado for reescrito na forma desenvolvida, mantendo-se o paralelismo no sentido original, a forma correta é... Então, a gente viu que o gabarito dessa questão é a letra C, tá? Agora, a galera está perguntando por que a letra E está errada. Olha lá. Para que protegessem os jovens e diminuir a vulnerabilidade. Moçada, olha lá. O governo deveria investir em educação e políticas públicas para que protegesse. A flexão do verbo no plural, tanto em protegessem como em diminuíssem, acarretou desvio aqui em relação ao quê? A correção gramatical. Então, por isso, a letra E também está descartada, tá bom? Então, vejam lá, ainda que tenha mantido o gabarito, o paralelismo, em protegessem e diminuíssem duas estruturas verbais, a concordância verbal que trouxe desvio aqui no contexto. Então, 3 também, a letra E está errada. Bom, é isso. Bom, galera, eu não sei se o Macarrão e a Júlia ainda estão aí, deve estar, né? Eu estou encerrando aqui a participação. Foi uma satisfação enorme participar com vocês aqui, participar da equipe de língua portuguesa, com vocês aqui do Macarrão, com a Júlia. E eu passo agora a palavra aqui ao Macarrão para fazer um encerramento com a gente, valeu? Eu encontro vocês aí nos cursos, em PDF, em vídeo. A gente tem muita novidade que vai ser anunciada em breve para vocês, tá? A galera da área fiscal, a galera bancária, enfim. Mas vou deixar para suspense aí, para quando puder ser anunciado mesmo, valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos e qualquer dúvida, galera, mande e-mail para mim, para o Macarrão, para a Júlia. O meu e-mail é fabiano.sales@pontodosconcursos.com.br. Valeu, galera. Um abraço, até mais. Fui. Obrigado, Fabiano. Muito obrigado aí pela sua participação conosco. Pessoal, é o seguinte, estou vendo muita gente perguntar sobre as semanas de pulo do gato, do IBGE, por exemplo, enfim. Toda vez que tiver o pulo do gato é porque a banca está definida e normalmente o edital já está publicado. E o pulo do gato, a gente contempla o edital todo, porém, em que sentido do edital todo? Todo que cai. Como assim? Tem banca que coloca, quer dizer, o português, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. O português, ele vem sempre no edital completo, gigante, vem a gramática toda. Se você pegar o edital, é isso. Só que na prática, o que cai? A gente vai observar isso, entendeu? A gente vai observar e vai focar nisso mesmo. Tá? Então, eu não vou ficar dando certos conteúdos se esse conteúdo a banca não vai cobrar na hora H. Então, a gente foca para você não perder tempo. É o pulo do gato, literalmente, né? O grande, o macete, é a dica, é o atalho sem dar um despertão nem nada. Beleza? Então, é por aí. Tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Bom, não, eu não tenho, Márcia, a previsão de TRE de São Paulo, não, tá? Não sei mesmo, tá? Mas eu fico muito satisfeito que vocês gostaram, né? A participação do professor Fabiano Salles aí, fantástica na nossa semana, que tá bem bacana, né, galera? Tá bem interessante. Amanhã a professora Beatriz vai trabalhar com vocês. A diferença de complemento nominal e adjunto de nominal, né, principalmente. E essa diferença é muito importante, por exemplo, para a FGV, né? A FGV adora isso, tá? E no sábado, o professor Albert vai trabalhar com vocês também às 10 da manhã. Então, assim eu dou por encerrada essa noite. Dá uma navegada lá no site do Pontos Concurso, na parte do ponto vídeo lá, vocês vão conseguir direitinho. As outras aulas a gente vai sempre divulgando, tá? De outras matérias, beleza, Jamerson? Como assim a gente vai divulgando? Fica ligado no site do Pontos Concurso, fica ligado nas redes sociais da gente, professor, e do Ponto, tá? Que a gente vai sempre mantendo isso, né? Essa informação para vocês, tá? À medida que a gente não divulga tudo de uma vez, senão é muita informação. Vai ter uma aula daqui a 2 semanas, então a gente já, uma semana, né, gratuita daqui a 2 semanas, a gente já começa a divulgar, e assim vamos, beleza? Ok?
ficar de olho aí, o Ministério Público do Rio de Janeiro tá para sair o edital, dizem que sai amanhã, não sei, tá? Acabei de ver aqui TCE do Pará, CESP, que é a banca, vai sair provavelmente segunda-feira, já está definida a banca, então também resolve bem a situação, tá? Enfim, tem bastante coisa por aí, apesar da crise, apesar de corte daqui, corte dali, concurso público, o pessoal até vai falar que vai parar, tá? Que não vai ter, mas na verdade sempre tem, tá? Então, ficar ligado, seguir a gente nas redes sociais, observar o site do Pontos Concursos, tá? Como eu falei ontem, a gente está fazendo uma série de alterações, uma verdadeira revolução dentro do Pontos Concurso, tentando potencializar aquilo que era bom, mas que está mais guardado e dando mais destaque ainda àquilo que já era bom. Beleza? Então, muito boa noite para vocês, um ótimo descanso, obrigado pela presença e até amanhã. Beleza? Abração.